Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast, toda quinta-feira saindo aí disponível no YouTube e também no Spotify, falando temas de gestão rural, sucessão familiar, negócios, né, no meio do agronegócio, também tecnologia e liderança. E hoje nós temos aqui convidados especiais, que são dois caras com experiência no agronegócio, eles que estão aí, vão nos ajudar hoje a entender como é que funciona um pouco essa questão da valorização de terras agrícolas aqui no Brasil, que né, a gente tem muita ideia, muita noção do valor das terras, mas na verdade a disparidade do sul ao norte do país é muito grande e a gente quer entender um pouquinho mais. Então, hoje, nossos convidados aqui é o corretor de grãos e também agricultor Thiago Weberlein, engenheiro agrônomo formado pela UFPR de Palotina, trabalha desde menino na agricultura, com passagens por multinacionais como a Adama e Bung, e hoje participa aí da sucessão na família na agricultura e trabalha também pela Pacto, corretora em Redenção, lá no Pará. E também o nosso segundo convidado hoje, que é o empresário Luiz Eduardo Garcia, engenheiro agrônomo formado pela UEM de Maringá, que teve passagens pelo cooperativismo no Paraná e há quase 10 anos resolveu empreender na fronteira agrícola paraense, onde participa hoje de 3 empresas. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast. Eu vou ser muito objetivo com este assunto aqui, porque é um assunto que a gente compreende de diversas maneiras, né? Muitas vezes pode ser um investimento rural numa operação agrícola ou pecuária, outros olham como negócios imobiliários. Então, eu vou abrir para vocês se apresentarem, mas já vou deixar lá logo na largada uma pergunta já, que é para vocês já ver como é que vocês vão encaixando aqui nela. Sejam bem-vindos ao AgroJovem, mas primeiramente de tudo, por que alguém vai se interessar em adquirir terra agrícola no Brasil? Então, sejam bem-vindos ao AgroJovem Olá a Podcast. todos, é um prazer grande estar com vocês aqui hoje, tá? Para a gente falar um pouco do que a gente aprendeu nesse período todo sobre uma parte muito importante do agronegócio, que é o imóvel. Então, uma pessoa pode decidir investir numa área agrícola por vários motivos, né? Então, ela pode cultivar, ela pode usar isso como investimento para alugar essa área para uma outra pessoa que produz. Ela pode comprar uma terra para aumentar a escala, né? Por exemplo, o cara tem uma área, ele já produz, mas ele comprando mais uma, ele vai comprar numa escala maior, né? Para um melhor aproveitamento de máquinas, de recursos. E uma coisa muito interessante, que eu acho que no final é o que paga toda a conta, é a criação e valorização de patrimônio, né? A gente vai discutir isso ao longo da nossa conversa aí, mas pelos valores das terras do Brasil hoje, em muitos lugares, você só vai conseguir fechar a conta no final de um dia você vender ela, se você com uma deadline, e que é o caso de muitas empresas e até mesmo os fundos imobiliários fazem. Ah, mas aí você deixou já uma bola quente para nós, porque se o patrimônio não paga boleto enquanto eu tenho o negócio e essa conta só vai fechar a hora que eu vender a terra, muitos produtores têm que começar a ter um planejamento mais a médio e longo prazo, então, das suas terras, né? Muito bom, muito bom. Já nós vamos chegar lá, então, de novo nesse tópico aí. Mas eu queria entender porque o que influencia nessa valorização de terras hoje no Brasil? Porque a gente tem terras em um patamar de preço aí onde vocês estão, na região do Pará, nós temos terras em outro patamar de preço na região aqui sul do país. Se você for analisar como olhar para investimento, não tem lógica, às vezes, investir em alguns locais, isso não só pelo preço, como a proporção de volume de produção, capacidade de produção, ela é muito menor, né? Então, o que influencia no valor dessas terras hoje, né? O que vocês caracterizam? Lucas, eu acho que se a gente for falar de todos os fatores que influenciam a valorização do imóvel rural, nós tínhamos que contar uma história aqui que daria alguns dias. Voltar lá em 1500 e estudar toda a história do que tudo que aconteceu, né? Naquela época a terra devia ser bem barata.
Então, mas o que a gente vê é que quanto mais o tempo passa, mais as terras agrícolas se valorizam no Brasil. Tem uma relação, como o Thiago falou, direta, muito direta com as commodities, né? Valor de soja, milho, algodão, açúcar, etanol, arroba do boi. Então, essa relação do valor da terra com as commodities é muito clara e linear. E a gente tem que entender que a terra é um recurso finito, né? É uma das coisas que a gente tem que pôr na cabeça. Não tem, por mais que a gente ache que o Brasil tem muita terra, mas todas elas têm dono, né? E é um recurso finito. Ela tem um limite, não é infinito para a gente negociar e usar, que vai ter sempre mais. Então, é por isso que eu acho que a terra não volta de valor. Estava discutindo isso com o Thiago ontem. Ele perguntou, por que você acha, Luiz, que a terra não cai de preço? Eu falei, cara, a única explicação que eu teria para te dar é que é um recurso finito. Mas será que nós não temos uma disparidade acontecendo demais em alguns pontos e isso pode ser derrubado depois? Né? Tipo Porque uma se você bolha? for olhar né, o retorno sobre o investimento, às vezes parece tão longo que em algum momento parece que isso pode ser derrubado. Será que não, Thiago? Posso responder essa? Porque acho que cita um Pode. pouco aquele gráfico que eu fiz, né? Então, assim, realmente, tem. Muitas vezes você olha, porra, vamos ter que esperar 60 anos para a gente recuperar um investimento de um imóvel rural, né? Mas será que a gente já fez a conta também, muitas vezes, de quanto tempo daria para se recuperar um investimento alugando um apartamento? Comprando ele para ir alugando? Eu não sei, nunca cheguei a fazer essa conta, mas essa comparação veio na minha cabeça agora. Eu já. Aí eu escutava que era caro, Lucas, desde quando eu era criança. Eu escuto, não, esse pessoal tá maluco, isso não vai dar certo, isso é bolha, isso. Mas de lá para cá, desde que eu me entendo por gente, até eu brinco que a Terra ela não sobe linearmente, ela sobe por degraus, né? Você tem uma explosão de commodities, um ciclo, né? As commodities são cíclicas, né? Você tem um ciclo bom de commodities, as terras sobem. Depois você pode ter momentos de dificuldade, volta um pouco, o negócio não vai tão bem, você tem um estacionamento dos preços. Igual aconteceu, por exemplo, citando aqui, por volta de 2015 a 2019. Se você olhar, pode puxar na história aí, conversar com gente de qualquer lugar do Brasil, os preços das terras não mudaram. Nós tivemos a Dilma, o momento Dilma, né, que foi um momento político ruim. Nós não tivemos ciclos muito bons de commodities, nós tivemos sinistros de produção em algumas regiões. Então mas cair de preço é muito difícil. Bacana, bacana. E eu queria entender um pouco mais, assim, eu sou mais leigo, como que a localização dessas terras influencia no valor delas, inclusive, né? Porque ao norte nós temos áreas maiores, né? Aqui ao sul são áreas menores, mas como que a localização impacta nessa determinação de valor e para quem está aqui pensando em investir hoje em dia? Eu acho que tem também, Lucas, a questão histórica e geográfica, né? Eu brinco que a verdadeira reforma agrária brasileira ela foi feita pelos gaúchos, que quando começaram a cultivar soja, milho e trigo, lá na década de 50, 60, naquela época as famílias tinham 8, 10, 12 filhos e os módulos rurais começaram a ficar pequenos, né? Isso coincidiu também com a chegada da soja no Brasil. Então, assim, a soja e os gaúchos têm uma ligação aí interessante. E os gaúchos, os módulos rurais ficavam pequenos, eles saíram de lá, foram para o Paraná, para o oeste do Paraná, para o oeste de Santa Catarina, primeira geração, né? E ali se acomodaram, se desenvolveram. Dali, uma década depois,
foram para Goiás, Mato Grosso do Sul. Mais uma década eles estavam lá na 163, em Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Passou mais uma década, eles vieram para Bahia. Mais uma década eles estavam no Mato Piba. Então, assim, eu usei os gaúchos como exemplo, não quer dizer que não tiveram outros, tá? Mas, assim, essa sequência histórica, óbvio que toda vez que você vai para uma nova fronteira, lá você tem várias dificuldades que tornam a terra mais barata, né? É igual a gente falar, por que a terra em Palotina vale 6 vezes, 8 vezes uma terra aqui no Pará? Tem uma história por trás, e óbvio que isso reflete em oferta e demanda, né? Aqui a gente tem muita terra e pouca gente, aí vocês têm pouca terra e muita gente. Legal, legal. E então, quando a gente pensa nessa logística que o Thiago comentou, e pensa nessas dificuldades aí que auxiliam nessa precificação, hoje quem está mais ao norte, mais na região de vocês, podemos ser mais específicos, mas contem para nós o seguinte: quais que é as dificuldades hoje de quem está querendo investir aí e começar às vezes uma vida aí, tocar uma fazenda, mas o cara tá querendo ir para esses lados aí para investir em terras. Quais dificuldades ele vai encontrar? Conta pra gente. Vamos lá, Lucas. A gente puxou bastante o insight de logística agora há pouco no bate-papo, que esse é um dos grandes fatores também de dificuldade. Talvez dificuldade não. A gente pode ver, como a gente vinha falando, do copo meio cheio, meio vazio. Mas é um pouco diferente. Vamos pegar um produtor do Maranhão e subir um pouco mais ou ir para outro lugar, ele vai muito mais resiliente. Mas quando a gente pega os produtores aí de baixo, que tem tudo na mão, facilidade, acesso, é tudo perto, é um pouco mais fácil. Aqui nós temos a distância, fronteira agrícola, então é tudo muito longe por causa da logística. E um fator que eu considero bastante importante também é o estado de desenvolvimento da economia local intrínseca desse novo lugar de investimento, dessa nova fronteira agrícola. Muitas vezes, hoje, a minha família veio investir aqui em meados de 2019, a gente já pegou uma região já um pouco com um começo de estrutura instalado já. Porém, nós temos amigos que chegaram aqui há 16 anos atrás, 17 anos atrás, que encontraram um local extremamente, vamos dizer assim, inóspito para produzir soja, vamos dizer assim, inóspito na questão de produção de grãos. Teve muitas dificuldades. Desde naquele tempo, derrubar o cerrado, conhecimento, mão de obra, o pessoal, tipo assim, querendo ou não, a pegada da agropecuária, do pessoal do sul que vem lá de baixo, ele é um pouco mais enviesado e um pouco diferente da pegada de quando você pega uma região que está numa... Entendi. E ainda tem a questão, acredito que para quem vai tocar as fazendas, às vezes tem que ter uma mecânica, tem que ter, né, tem que ter estoque de peças agrícolas, tem a questão de armazenagem em si, Assistência né? técnica. Como é que tá isso daí? Quando eu cheguei aqui, Lucas, isso faz quase 10 anos, não faz muito tempo, tá? Já tinha gente que já estava aqui há quase 10 anos, tentando plantar soja. Os agricultores que não tinham armazém na propriedade, não tinha nenhum armazém de terceiros aqui na época, tinham que levar a soja em Porto Franco, no Maranhão. Porto Franco, no Maranhão, dá quase 500 quilômetros daqui. Era como se o produtor do oeste do Paraná tivesse que levar a soja dele direto em Paranaguá, da roça, úmida. Complica mesmo. Entendeu? Fora... Aí quando você vai para uma região nova, você tem a dificuldade que você não tem a genética adaptada, você não tem a experimentação agronômica, você não tem
um pátio de assistência técnica para máquinas, né? Uma praça de assistência técnica para máquinas. Tem centenas de dificuldades, né? Que ao longo do tempo vão se corrigindo e melhorando. Eu brinco que aqui pior do que tá não fica, entendeu? Então só melhora. Tem essa vantagem, que você chega, é muito difícil, mas pior do que tá não fica. Você sempre vê o desenvolvimento acontecendo. Legal, legal. E agora pensando novamente em valorização da terra em si, como que essa infraestrutura influencia também nesse valor, né? Porque você começa a ter disparidade de realidade, né? A gente sai do Mato Grosso e vai entrando no Pará, muda demais. E você acabou de citar, e o Thiago também citou algumas frentes, mas como que isso vem influenciando a diferente valorização de terra? Se você pudesse citar valor de comparar duas regiões, só para a gente ter a noção aqui para o nosso ouvinte, às vezes ele não tem a noção do valor hoje das terras. Para a gente começar a ter parâmetro? Assim, conforme vai chegando a infraestrutura, você vai criando uma demanda maior para as terras, né? Fica mais fácil das pessoas acessarem, mais pessoas interessadas vão aparecer e, consequentemente, isso gera valorização, né? Hoje, na nossa região, uma área cultivada, ela vai estar saindo aí na casa de 40, 50 mil reais o hectare de área total, com uma média de 30, 35% de aproveitamento, certo? No Mato Grosso, aqui no Vale do Araguaia, que não está muito longe, a gente já sabe de negócios na casa de 1.000 sacas o hectare útil, né? 1.000 sacas o hectare útil. A própria Brasil Agro vendeu uma fazenda em Alto Taquari, agora em 2022, né? Uma fazenda que ela comprou em 2007 por R$ 1.100 o hectare útil. Isso é público, a empresa é listada, certo? Aí quando que eu falo para você, Lucas, que a importância da deadline. Você sabe qual foi a TIR da Brasil Agro nessa fazenda que ela comprou em 2017 e vendeu em 2022? Oi. A taxa interna de retorno? Quanto foi? Foi 19,9% anualizado. Entendeu? De 2017 a 2022, pegar quanto ela pagou na fazenda, tudo que ela investiu, tudo que ela gastou, versus tudo que ela faturou, versus por quanto ela vendeu, eles tiveram uma taxa interna de retorno anualizada de 19,9%. É aí onde está o pulo do gato, que muitas vezes, o pessoal não entende. Que olha aquela conta que você me falou, pô, Luiz, mas como é que eu vou comprar uma fazenda para demorar 50, 60 anos para recuperar o investimento produzindo nela, ou pior ainda, arrendando? Entendeu? Porque sempre a conta de produzir ela é melhor, apesar que você vai enfrentar vários desafios para fazer isso. Arrendar é muito mais fácil, né? Mas a hora que você põe a deadline, é onde você vê o resultado. Entendi. Quando você começa a interpretar mais como negócio do que não só como produção agrícola, que é contabilizar. Sim, por isso que o Thiago contabilizar falou. Tudo em saco de soja, né, Thiago? Daí a conta, se for olhar por esse lado aí, realmente fica mais difícil. Vocês que fizeram aquele gráfico lá comparando as terras do Brasil, né? Que rodou aí nos WhatsApp. Foi eu que Qual fiz. foi a lógica usada nele antes da fiz. gente... Para nós, só para o nosso produtor entender a base de cálculo ali. A base de cálculo? Ali usa muita coisa. Assim, a primeira é a referência dos colegas que a gente tem em cada lugar do Brasil. Aquela planilha você pode rodar ela para qualquer praça, tá? E ela usa como referência uma base Chicago, um prêmio estimado, uma distância que a região está do porto de referência, o port spread daquele porto, para a gente chegar num cálculo da soja único. Não tem, minha soja é tanto, minha soja não. A conta é igual para todo mundo, né? Desconta os custos de quilometragem até o porto de referência para gerar um preço de soja para aquela região. E a gente também, a referência que o pessoal nos dá é quanto que é a produtividade média sem sinistro, num ano normal, né? Aquele ano que vai estourar de produzir,
e nem aquele ano que teve problema. Um ano de produção normal, médio, da região. E nisso, a gente, naquela situação, trabalhei com uma margem média para soja de 30%, uma margem média para milho de 20%, certo? É considerado também o aproveitamento do imóvel, né? Porque tem regiões do Brasil que você vai ter 80% de aproveitamento do imóvel, tem regiões que você não vai ter isso, tá? Como aqui. E ele gera aquela conta lá que, se a hora que você olha assim, realmente faz muito sentido, sabe? Até estava brincando com o Thiago. Eu acho que é possível que, com melhorias logísticas e pela escala que eles têm, as terras da BR-163 no Mato Grosso talvez um dia sejam as terras mais caras do Brasil. E olhando aquele... Assim como o Paraná já passou o Rio Grande do né? Sul. Entendeu? Assim como as terras do Paraná, do Oeste Paranaense, já são mais caras que a terra do Rio Grande do Sul, onde foi tudo começou, é possível que um dia a gente veja as terras da BR-163 mais caras do que as terras E eu do vejo Paraná. até o seguinte, aqui tem uma valorização maior, porque a gente tem oportunidades na diversificação de atividades rurais que poucos lugares no Brasil têm nesse nível de desenvolvimento também, né? A avicultura de corte, piscicultura, suinocultura, gado de leite também, mas não diria até pecuária, que daí é melhor, né? Mas o pecuária de corte, mais aves, peixes e suínos pela área ocupada, ali assim, pelo metro quadrado, né? A rentabilidade por metro quadrado, se a gente for avaliar, tem uma grande oportunidade ainda, né? Só que agora eu vou te devolver uma pergunta. Será que foi oportunidade ou foi necessidade? Começaram por necessidade. Hoje a Por oportunidade é para necessidade. quem sabe Então, assim, os tocar. módulos são tão pequenos. Então, assim, mas os módulos são tão pequenos, a coisa ficou tão apertada. Eu tenho um gerente meu, que o pai dele planta acho que é Missal, Paraná. Você sabe quanto, cara? 2,5 hectares de soja. Ele tem e planta 2,5 todos os anos, 2,5 hectares de soja. É o menor módulo que eu já vi de cultivo de grãos. Então, assim, um cara desse, ele não tem, ele tem que buscar uma coisa. Se ele tem 3, 4 filhos, se são 2 irmãos que são donos dessa terra, que já têm filhos, o que eles têm que fazer? Eles têm que buscar diversificação, não tem Não, jeito. exatamente. E aí, claro, vai do mais eficiente sobreviver, né, depois. Isso, Pode falar, Thiago. Isso, Lucas, é um fator que a gente pode colocar interessante de comportamento que faz com que as pessoas ainda fiquem, permaneçam e façam uma expansão. Mas como é que a gente pode entender e acreditar nesse retorno sobre o investimento aí que o Luiz falou para nós, da TIR, né? E isso será que vai se continuar ao longo dos anos? É isso aí. Não, aqui realmente tá fora da curva o valor da terra. Se paga ou não, eu quero entender de vocês, né? Como que eu avalio o investimento disso, né? Aqui. Desculpa só interromper, Lucas, mas tem um detalhe que agora me lembrei, que muitas vezes a gente não coloca na conta, que chama-se o avanço tecnológico. Hoje nós estamos fazendo uma conta aqui de colher, não sei, 58, 60 sacos por hectare. Quando você me pergunta naquele cálculo, daquele gráfico ali, você não pode chutar muito lá em cima, nem muito embaixo, né? Mas se eu tivesse feito essa conta há 5 anos atrás, talvez eu estaria colocando 52, 55. Aonde nós estaremos com as produtividades de soja, milho, cana, algodão daqui a 10 anos? Isso é uma coisa que fica no ar, que não entra na conta. Não tem como você pôr na conta hoje, porque você não sabe para onde vai. Mas quando ela avança positivamente, ela te ajuda a pagar a conta. E o produtor ser mais eficiente também nos custos, né? Ele conseguir reduzir esse custo por hectare, ou pelo menos crescer ele numa maneira onde seja inferior à taxa de crescimento de valorização das commodities, né? Ele consiga compensar a margem aí ao longo do tempo. Aí sim, aí a conta vira. Mas daí aí vai de cada produtor ser bom, né? E aí é que a gente tem que trabalhar em cima.
Mas deixa eu entender um pouquinho mais aqui. A gente falou muito da questão logística, distribuição, armazenagem, a própria tecnologia que está ali ao redor de cada região, como isso influencia a valorização das terras. Mas e a economia global, né? Porque nós temos diferentes fatores do mercado influenciando, mas a economia, essas mudanças na economia global com certeza também afetam. Luiz, poderia descrever um pouquinho para nós como que isso interfere hoje no valor da terra aqui no Brasil? Lucas, a primeira coisa que a gente precisa ter claro na cabeça é que nós usamos terras para quê? Para produzir commodity, alimento, né? Commodity. E se você for estudar commodities, você vai entender que todas elas são cíclicas, né? Todas elas têm um ciclo, muito relacionado também com a frequência de produção. Se for estudar lá cana-de-açúcar, uma cultura de 1 ano e meio, os ciclos são mais longos. Se a gente for falar de feijão, que não é uma commodity, mas os ciclos são mais curtos, né? Então a gente tem uma interferência da commodity no preço da terra. Então, proporcionalmente, esses ciclos, eles vão, que é o que está mais relacionado com a economia global, que vai ter essa interferência. Então, quando a gente tem um ciclo positivo, você vai ter o valor das terras acompanhando. Quando você já tem uma retração das commodities a nível global, aí acontece aquilo que a gente falou há pouco. Você não tem a terra não volta, mas ela estagna de preço. Entendi. Concluindo, eu Tiago? gostaria de fazer um adendo aí, que eu andei estudando aí, e além dessa influência de câmbio, juros, propriamente, acho que mais importante do que esses dois fatores, o que o Luiz comentou agora, é que uma curiosidade muito grande no mercado de terra é que hoje a renda fixa, se a gente pegar o CDI, Selic, ela é inversamente proporcional ao aumento de valor de terras. Quando Muito bem isso colocado, Thiago. é tão simples que eu acho que a gente nem vê isso. Aí quando você pega uma Bovespa, que é um outro índice no nosso país, que é o índice da Bolsa Brasileira, ela tem uma grande relação com eu acho que dá para fazer ex-Covid, né, que Covid foi uma pandemia, um cisne negro, né, que aconteceu. Já a Bovespa tem uma grande relação com a precificação de terra. Por quê? Porque nós somos, querendo ou não, temos muita relevância na Bovespa em commodities. Claro que o peso da Bovespa em commodities está muito atrelado a petróleo, minério, tal. Mas hoje, se você pegar uma relação aí CDI não, renda fixa inversamente. Bovespa tem uma relação nos preços de terra. Que interessante, né, essa visão que vocês estão trazendo. E eu pergunto se não tem algum mecanismo, alguma ferramenta que certifique, valide, que padronize, alguma tabela, que, né, uma certificação de terras agrícolas hoje no Brasil. Tem algo nesse sentido já, para pelo menos a gente ter certeza, ter uma segurança de quem está indo investir? Porque o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente meu que ele já comprou 2 vezes a mesma terra na Bahia, né? Isso. Ele tinha comprado, de repente apareceu uns donos lá e aí, né? Então ele falou, agora já estou plantando, comprou de novo. Claro que no valor que foi pago para ele é um retorno sobre o investimento. Mas creio que tenha muitos problemas. Será que a gente não tem alguma certificação, algum meio de falar, não, lá em tal lugar, show, ó, lá tá tudo certo. Como é que a gente vê isso daí? Vamos lá, eu vou trazer uma visão mais produtor rural e eu deixo mais uma visão negócios para o Luiz. Eu acho que a certificação, hoje em dia, ela é imprescindível para nós produtores. Por quê? Porque hoje, para um produtor realizar uma expansão, ele é totalmente dependente de crédito. Por mais que tenha sido anos ótimos para a atividade e o retorno muito bom, ainda assim
nós dependemos muito de crédito. E qual que é a principal ferramenta financeira aí quando a gente fala em alavancagem, em financiamentos? É as garantias. Essas certificações são muito importantes nessa hora. Depois que o Luiz falar, eu tenho mais um pouquinho para falar dessas certificações. Lucas, infelizmente, o Brasil, nós moramos no país da insegurança jurídica, né? Então, realmente, o agricultor, o investidor, quando vai pensar em adquirir uma terra, realmente ele tem que tomar uma série de cautelas, de preferência, estar bem assessorado, né? Por alguém que entenda de documentação, que preferência que conheça a região. A gente já viu realmente muita gente cair, comprar gato por lebre, comprar documento falso, entendeu? Então, o Brasil nesse ponto é um pouco complicado. Mas não é nada assim que impeça as operações. A única coisa que o agricultor tem que tomar é o cuidado, porque se ele comprar uma área sem que não esteja com a documentação ok, ele vai sofrer bastante, pode sofrer por muitos anos, inclusive. Legal, legal. Thiago, você ia complementar aqui? Isso, eu acho que a questão de certificação, também falando de certificação, a gente leva mais para o lado de documentação. E isso o Brasil tem muitos problemas ainda. Porém, o que nós temos que trazer também, que pode ser uma ferramenta aí que pode ajudar na valorização dessas terras, é a própria certificação em si da produção. Sabe? A gente está indo, eu já vi alguns programas seus de podcast que já falou um pouco mais sobre isso, mas as certificações internacionais de produção no Brasil aí, que vai precisar desses documentos, tal, que vai levar tudo isso em consideração, tende a valorizar ainda mais o nosso produto, ou seja, certificações de commodities em geral. E cada vez mais o produtor precisa estar muito bem organizado para pegar essas ondas de certificações também, né? Porque existe a burocracia ali e ele tem que estar preparado para aguentar esse tranco. Eu acredito que essas Agora, certificações não andaram ainda, Lucas, a passos largos, porque nós não tivemos uma viabilidade econômica. É muito fácil para o tomador de oferta aí chegar, falar, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas eu acho que essas certificações vão andar a passos largos a partir do momento que nós vamos falar assim, ó, não, que o comprador vai falar assim, ó, eu pago tanto por um tal mercadoria. exato, exato. Tendo preço e sendo remunerado por isso, também acredito. Mas hoje, agora, o nosso ouvinte aqui, ele está prestando atenção, ele está entendendo já a questão da valorização de terras e tudo mais, para onde que ele pode focar, o que que ele precisa cuidar. Mas agora eu quero saber o seguinte, para onde que eu vou? Porque aonde que está essa abertura de áreas, que tá essa demanda maior por um lugar bom para investir? Agora eu estou pensando em investidor, porque o cara que ele veio ouvir esse episódio, ele estava com esse anseio. Eu falei, tá aí, eu vou para que lado agora? Eu vou para o Maranhão, vou para o Pará, vou para o Piauí, eu tenho o cliente meu já em Roraima, e aí? Para onde que vamos? Lucas, a Uh, gente, Pode a começar primeira essa, coisa Luiz, que a por gente tem favor. que olhar, quais são as próximas fronteiras agrícolas brasileiras? A gente tem que olhar primeiro a parte ambiental, tá? Eu acho que não é aceitável a gente entrar em área de preservação. Nós precisamos colocar isso na cabeça. A agricultura tem que carregar essa bandeira, entendeu? Porque nós estamos sendo culpados aí de muita coisa que nós não temos culpa, tá? Então, o agricultor, o investidor, o agricultor, a primeira coisa que tem que olhar é isso. E essas fronteiras na maioria dos casos, são áreas que coincidem com grandes áreas de preservação, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que respeitar isso aí. Onde estariam essas áreas? Hoje, eu vejo que Rondônia, uma grande fronteira agrícola, né? Recentemente ali,
pessoal da MAGE comprou uma área muito grande em Rondônia. São áreas muito boas, um mercado ali muito parecido com o Mato Grosso, tá? Já ouvi falar de gente do Acre, mas eu acho que está bem incipiente. Nós temos ainda muita área no Mato Grosso. Nós temos aqui a região o Pará é dividido em três, você tem 3 frentes diferentes, você tem aqui o sul, sudeste do Pará, você tem a região mais ao norte, que é a região de Paragominas, e você tem lá do outro lado do Xingu a região de Santarém, tá? Nós temos o Amapá, nós temos Roraima, que você já citou, nós temos muitas áreas ainda no Tocantins, no Maranhão. Maranhão também a gente tem umas 3 áreas distintas no Maranhão. Você tem a região de Açailândia, Buriticupu, e você tem a região de Chapadinha, e você tem a região de Balsas. São 3 regiões distintas. Nós temos o Piauí, nós temos áreas na Bahia. Então, tem muita coisa. O agricultor tem que olhar, visitar, conhecer bastante, gastar muito. Eu tenho um amigo que gastou quase uma caminhonete para poder comprar uma fazenda. E me diz um outro detalhe. Nós temos muitas oportunidades. E vocês conhecendo a estrutura desses locais, né? Vocês trabalham com isso. Quando a gente pensa em valorização, então, vou melhorar a pergunta, né? Quando a gente pensa aonde eu vou investir, bom, oportunidade tem um monte. Quando eu penso em valorização, aonde que esse produtor pode ter uma possibilidade maior de valorização, seja por causa da questão logística que já está evoluindo, seja por causa da própria questão das áreas, seja por causa de questões jurídicas, a gente sabe que alguns estados são mais sensíveis que o outro na questão jurídica, né? Não tem segurança nenhuma. Qual que, para dessas frentes que você nos citou aqui, qual que ele pode ter mais oportunidade de valorização, de ganho, né, de capital? Claro que tem o apetite do risco desse produtor investidor, mas nós temos diferentes cenários aqui, né, que você colocou na mesa. Eu acredito. Tiago, vou só responder de forma bem rápida e depois já passo para você. Uma frase só. A valorização ela vai ser diretamente proporcional à dificuldade. Então, se você for para uma região com uma maior dificuldade logística, a hora que essa logística melhorar e o desenvolvimento chegar lá, você vai ter um maior ganho. Isso é regra. O Thiago pode. Thiago. E hoje, falando disso, das dificuldades, antigamente nós tínhamos muito esse paradigma, porém ele foi se quebrando aos anos, como nós falamos com tecnologia. Hoje essa dificuldade está sendo quebrada, basta se submeter, ou seja, antigamente nós não conseguimos produzir, ou algumas regiões ficaram famosas por frustrar produtores ou até quebrar produtores aí por não ter tecnologia. Hoje nós temos tecnologia, a logística traz, então a logística vem, você consegue. O que basta, eu acho que é um fator muito que tende a acelerar essa valorização, a acelerar, catalisar é clima. Talvez um dos fatores maiores, tipo assim, hoje das fronteiras, vamos pegar das fronteiras que está crescendo mesmo, as fronteiras que tem algumas dificuldades, porque nós temos que dissecar um pouco, beleza, pegar sul do Pará, clima, beleza, tal, mas eu acredito que seja um bom investimento ainda, pela questão de você ter muitas áreas de pastagens degradadas, que você pode converter em agricultura, sem você entrar em áreas que não são sustentáveis, com problemas ambientais. Então, eu acredito que isso seja um fator. Legal. Agora, pensando em operações agrícolas, agropecuárias como um todo, como que essa valorização pode afetar a dinâmica da agricultura e a pecuária hoje no Brasil? Porque nós temos aí a pecuária de corte muito forte em algumas regiões e a agricultura entrando com novas áreas. E essa valorização interfere também nisso. Qual é a visão de vocês quando pensa nessa relação agricultura-pecuária com o valor das áreas? Pode começar, Eu acho que faz parte do negócio, o cara precisa colocar na conta. O cara tem que olhar
no longo prazo lá, e de preferência se ele conseguir colocar uma data final da operação. O cara precisa vender a fazenda? Não necessariamente ele precisa vender a fazenda. Mas ele precisa, não, eu estou comprando essa fazenda hoje e a minha conta é para 15 anos. Lá no final dos 15 anos eu vou reavaliar o negócio, né? Ver se essa operação foi lucrativa ou não foi. Se essa valorização... porque da mesma forma que a valorização, dependendo da conta que você fizer, ela pode entrar para você como um custo, né? Porque se ela não valorizar, você está ali perdendo dinheiro. Igual o Thiago falou, quanto mais alto é o CDI, quanto mais alto é a Selic, o dinheiro está correndo contra você, o dinheiro está ali parado, né? Então, na verdade, se aquela terra não der para você mais do que qualquer investimento bancário, você está teoricamente perdendo dinheiro, você não está ganhando, né? Então, assim, eu acho que afeta a operação financeira, entendeu? Entendi. Afeta a operação financeira. O cara tem que estar ciente da conta, tem que estar sempre olhando, Isso. colocando. Nós temos até alguns amigos que tiram um pouco de sarro do Thiago, que ele tenta colocar todas as coisas numa planilha, né, da operação da agricultura da família deles lá. Aí ele coloca depreciação de maquinário, valorização da terra e tudo. Mas realmente o cara tem que fazer essa conta para saber se ele está ganhando dinheiro ou não está. Então, assim, eu acho que o que afeta mais é a operação financeira. O Thiago é mais teimoso, é que ele não entrou no produtor ainda. Aí, por isso que ele faz tudo no braço, ele gosta de apanhar um pouco lá. Mas diga, Thiago, qual é a sua visão nessa frente? Isso aí. Eu acho que a valorização relacionada na questão financeira, ela tem um impacto muito grande quando você fala em entrantes, sabe? Vamos primeiro para um lado social. A valorização ela é ambivalente, né? Ela é bom para os produtores que já estão surfando ela, beleza, tal. Mas a valorização também de terras, ela acaba gerando uma exclusão de acesso, acho que dá para levar nessa linha, uma exclusão de acesso de novos entrantes com um capital de investimento um pouco inferior. Então, isso é uma parte que é um pouco negativa da valorização de terras. Quando você fala da parte de novos entrantes com um poder aquisitivo bom, você tem que olhar muito o negócio, as margens que estão dando, o que o cara está buscando, como que o Luiz bem falou, colocar uma deadline, e também quanto que ele está conseguindo captar no mercado financeiro, como um CDI super alto na casa dos 13,75, a renda fixa está um negócio muito atrativo. Então, o custo de oportunidade, eles tiram sarro de mim, mas às vezes, num ano desse, judia fazer essa conta, viu? É aquela, né? Será que não é no ano ruim que é a hora de entrar? Que quando todo mundo tá entrando, o preço sobe, né? Exatamente. É a euforia. Você tem que tomar muito cuidado. Você pontuou muito bem. Eu acho que o maior erro que um cara pode cometer é entrar na hora errada. Como é ciclo, a gente falou muitas vezes de ciclo, o ciclo tem a alta e o ciclo tem um momento ruim. Se o cara entra na euforia, pode ser que ele demore, que ele fique estagnado 4, 5 anos. Entendeu? Porque ele entrou no momento errado. Entendi. Então ele vai ter que passar pela estabilização de mercado para depois, quem sabe, pegar uma nova onda. Enquanto isso, ele vai apanhando ali. Eu brinco aqui que a hora certa de comprar fazenda é a hora que não tiver nenhum caminhão lá para carregar calcário. Quando a fila do calcário estiver cheia, o negócio está girando, a euforia está acontecendo. E o que é legal é que você está falando, né? Que o produtor ele tem que fazer a conta, olhar lá para o final, ter um prazo para isso daí, para trabalhar. E o produtor tem que ver as margens, né? Porque eu sei que tem muitos da pecuária que estão arrendando, porque ele olha para a conta na cabeça dele lá e ele acha que é mais rentável. Eu fico me perguntando que conta que eles estão fazendo e como que eles fazem essas... Porque cada um tem uma conta na sua cabeça, né? Então, tem que estar em cima do negócio direto da operação agrícola, porque se você não está extraindo uma margem interessante tanto da agricultura e da pecuária, aí lógico,
A sua ineficiência compensa arrendar mesmo para uma área para terceiro ou vender, né? Mas é porque esse produtor no negócio dele ele é muito ineficiente, aí não tem sentido. Ele tá pagando caro para tocar o negócio dele, né? Tem muito produtor que toca por hobby, porque ele toca a terra dele e sobra para ele o valor do arrendamento. Ele Ô, toca só para Lucas, proteger o patrimônio. Ele está protegendo o patrimônio dele só. Ele gosta, ele gosta. Lucas, eu acho que hoje existe duas situações que me chamam muita atenção. Primeiro, na parte da agricultura, que eu lembro uma frase que você falou num dos primeiros podcasts do Oro Jovem, eu acompanho todos, que o produtor agrícola, ele só mede o EBITDA, é só o EBITDA, ele acha que isso é o lucro líquido, então eu acho que isso é intrínseco de 90% dos produtores, cara, eu bato isso muito com a minha família, vamos olhar EBITDA, eu enfrento uma barreira enorme, sabe? E segundo, tipo, isso um pouco mais pro lado da pecuária, como que você falou, nós somos pecuaristas também, mas tem muito cara que trabalha igual o McDonald's. Ele acha que o negócio dele é sanduíche, mas no final é os pontos de aluguéis. Ou seja, ele acha que o negócio dele é boi, mas o negócio dele é imobiliário. Exatamente, exatamente. O Luiz está no mudo lá, mas é bem nessa linha de raciocínio que você falou, Luiz. Lucas, tem uma brincadeira que eu falo, assim, também. Eu gosto de fazer essas análises. Eu tenho distribuição de insumos, né? Então, a gente convive muito. Tem um agricultor que tem a terra própria, tem um agricultor que é arrendatário. Eu brinco que quando vem uma crise, o cara chega a quebrar, o cara quebrou na emenda mesmo. O arrendatário só sobra para ele um monte de máquina velha. O cara que é proprietário, ele quebra milionário. Ele quebrou, a atividade dele, a operação agrícola quebrou. Ele está endividado, ele não roda mais, ele não tem mais CPF, ele não consegue, endividamento bancário. Só que o que acontece? Ele tem a terra. A hora que ele vende a terra, ele paga tudo e ainda fica rico. Exato, exato. Tem essa vantagem aí. Agora, o Thiago conhece bem as duas regiões, tanto aí do Pará como aqui. E a gente falando de rentabilidade, falando de eficiência, e eu vou te perguntar agora, vale a pena investir em terra aqui em Palotina? Porque por mais eficiente que eles sejam, tem armazenagem, tem diversificação, você faz a conta aí, você já fez a conta. Vale a pena investir aqui? Não, e não, e não. 10 vezes. É Eu também. complicado. É complicado. Eu enfrento uma barreira enorme disso, de um dos fatores que eu acho que a gente não falou lá atrás, lá no começo do podcast. Por que comprar terras? Hoje a minha maior dificuldade de investir mais aqui. Não, não vamos tirar, vamos esquecer o sul do Pará, que eu e o Luiz somos daqui, mas eu já morei no Maranhão, no Mato Grosso, no Vale do Araguaia, tive a oportunidade de conhecer várias regiões. Vamos falar o Cerrado como um todo, vamos falar do Cerrado. Compensa muito mais investir aqui acima. A questão é que o pessoal fica no sul, no meu caso, por muito mais uma questão cultural. Hoje isso é uma questão muito mais cultural e de preconceitos. Eu tenho hoje, é normal a gente escutar, meu Deus, vocês estão lá no Pará, lá só tem mato, vocês estão morando num lugar horrível, então, tipo assim, é muito preconceito. Eu falo com muita gente, cara, pega 2, 3 mil reais, pousa aqui no aeroporto em Palmas, conheça, invista, conhecimento, sabedoria. Eu acho que isso que nós temos que buscar. Sem falar na rentabilidade, que essa parte eu vou deixar para o Luiz, que ele está mais afiado aí nessa parte. Não compensa, na minha opinião, porque você tem outras oportunidades no Brasil, né? Não Entendi, compensa. Mas aí você tem que olhar o que é o objetivo do cara, né? Eu conheço, trabalhei em cooperativa no Paraná, conheço famílias que cultivam grandes áreas na região de Campo Mourão, Mamborê, que simplesmente o cara não quer sair de lá,
cara também, a sucessão dele, ou ele não tem, ou a sucessão não é preparada para assumir um desafio em uma outra região. O cara tem até problema com o imposto de renda, precisa comprar terra, precisa comprar máquina, senão o leão pega ele. Aí como é que faz? Aí fica lá. São essas coisas que inflacionam, que ajudam a inflacionar as terras nesses locais, né? Sem falar, Lucas. Como você disse, nós estamos aqui para provocar, né? Você falou assim, esse podcast ele existiu exatamente para provocar um jovem que está no Rio Grande do Sul, que está no Oeste Catarinense, que está no interior de São Paulo, no Mato Grosso do Sul. Fala, poxa, eu estou aqui com meu pai, temos condição, vamos fazer, vamos embora, vamos desenvolver, né? Não precisa vender nada não, às vezes vai, arrenda uma área, começa de novo em um outro lugar. Tem muita oportunidade no Brasil. Eu cheguei aqui há 10 anos, não tinha muita coisa não. Sem falar, Lucas, no potencial intrínseco do Cerrado. É incrível, mas provocando um pouco, são ciclos, né? Principalmente a parte climática, porém, nós viemos aqui, é consenso. Esses jovens que nós estamos provocando hoje, eles são cientes do que nós enfrentamos aqui não é fácil. Abrir área não é fácil. Corrigir solo do cerrado não é fácil, porque é um solo extremamente pobre. Nós brincamos, daria para pegar a terra do Palotina e trazer aqui para jogar a lanço de adubo. Porém, nós temos um pouco mais de estabilidade climática. Hoje nós estamos na nossa segunda safra aqui no Pará, e nas duas safras aqui já deu muito mais para Palotina, em termos de produção por hectare. Agora você pega, vamos ser um pouco mais otimista, vamos puxar um pouco a sardinha para o lado dos paranaenses. Vamos pegar uma média de 7 anos, 5 anos, e pegar uma média de 5 anos daqui. Quando você tem uma sigla num DRE chamado de ROI, que nada mais é Return of Equity, ou seja, o retorno sobre o patrimônio. Isso sim impacta aqui em cima. Porque você, querendo ou não, você tem um custo mais alto, correção de solo e tal, porém, o retorno sobre o seu patrimônio é muito maior, múltiplas vezes maior. Legal, eu estive olhando os retornos sobre patrimônio aqui, quando dá ano bom, chega a dar 10, 11%. Mas assim, com a perca da safra passada, aí vai para 3%. Claro, com endividamento alto, né? Endividamento alto. Eu tenho produtor com baixo endividamento que ele consegue fazer sobrar porque não pegou essa onda de juro alto, mas consegue. Agora, vou fazer uma pergunta aqui que os ouvintes que estão no meu ouvido pedindo faz tempo já. Se eu vender 1 hectare de terra em Palotina, eu compro quanto no Pará? Para simplificar tudo, né? É a pergunta mais simples que eu tenho. Por cima, pode ser por cima, assim. Pode valorizar até já uma parte. Responde aí, Thiago, você que é o cara. Não, eu vou jogar, Luiz, desculpa aí, mas eu vou jogar essa para você porque eu vou estar sendo tendencioso, entendeu? Eu prefiro não responder essa, Lucas. Porque meus amigos paranaenses que vão escutar isso podem achar ruim. As conversões hoje estão, boas conversões hoje seriam na casa de 6 vezes, né? Você vender 1 hectare, pega 6? Pega 6 úteis, né? Você vende o útil aí, compra o útil aqui. Vamos considerar qual o preço de base. Grosseiramente, Lucas, grosseiramente, tipo assim, a gente tem que entender que o Cerrado, você já vem, né, falando um pouco sobre o que falamos antes, a questão sustentável. Então, você já vem pensando que aqui é 65% de aproveitamento no Cerrado. E hoje, in loco, onde nós estamos aqui no sul do Pará, faz essa conversão. Mas, com certeza, dentro dessas fronteiras agrícolas que a gente citou antes, você vai achar conversões muito boas também, sim, com certeza maiores até. Sim, não, legal. É por isso que o produtor tem que saber o que ele quer, né? Começar a organizar esses objetivos aí. Eu tenho muitos clientes que estão
abrindo cerrado, né? Estão com novas áreas de segundo ano, tem no Piauí área também colheu a primeira safra agora ainda, então produtores aí da região daqui, são de Toledo, são produtores de Palotina, então eles têm que estar antenados para ver o que tá acontecendo. Qual que é o parâmetro de base agora? Por exemplo, quando a gente olha aquele gráfico que eu vi no WhatsApp aquele dia lá, o parâmetro de valor da terra de base Palotina aqui e o que usou no Pará naquele lá. Palotina, eu usei 3.600 sacos o alqueirinho, dá mais ou menos 1.500 sacos o hectare. O hectare, né? Já ouvi falar de 4.000, acho que fui modesto até sempre Não, tento foi. ser mais razoável. Aqui no Pará, a gente aqui não existe muito esse hábito ainda de converter a terra em saco, porque na verdade muitas vezes é o pecuarista que está vendendo pro agricultor, não tem muito isso. A gente acredita hoje aqui, não tem muito esses negócios de área pronta, mas que uma área pronta para agricultura com 65% de aproveitamento vai estar na casa aí dos 40 mil reais o hectare, 40, 50 mil o hectare. Aqui a gente fala o queirão, né? O pecuarista aqui fala, o pessoal daqui mede terra por alqueirão, que é o dobro do alqueirinho aí do Paraná, né? Então, 200 a 250 mil o alqueirão, que daria de 40 a 50 mil reais o hectare, que daria 250 sacos. Aí eu chego naquela conta de 6 vezes que eu te falei, né? Então, 1.500 aí o hectare, aqui 250, daria os 6 vezes. Mas, isso, eu tô falando de chegar aqui e comprar uma área pronta plantando, tá? Sim. Se você comprar uma área para abrir, uma pastagem degradada, essa conversão pode melhorar e pode melhorar muito. Chegar a 8, talvez 10 vezes. É proporcional ao trabalho que vai ter que ter, né? Legal. Não, show de bola. Olha, deu para pegar muita coisa aqui com vocês, hein? Eu tô pensando como é que vamos soltar esses cortes aqui depois. Mas eu primeiramente queria agradecer a presença de vocês dois e para finalizar, só para nós fechar aqui, a gente tem muita gente da cidade que também escuta, tá? De grandes centros, gente que estão querendo entender do agronegócio. Nós temos aqui estudantes de MBA, estudantes de agronomia, e são pessoas, né, que não necessariamente são filhos de agricultores, são pessoas comuns dos centros urbanos. E se eles tiverem interesse em investir em imóveis rural, consegue ainda? Não dá mais. Consegue, Lucas. Hoje qualquer pessoa com CPF consegue investir desde pequenas áreas se não tenho dinheiro para comprar uma fazenda. Eu vou falar um dos jeitos aí, vou deixar o Luiz falar do jeito que ele tem, de outro jeito que ele tem um pouco mais familiaridade, que conhece bem essa questão aí de fundos. Mas hoje, uma pessoa comum, um trabalhador, quero me expor ao agro. Hoje nós temos, eu acredito que diretamente, que fazem, que plantam, cultivam tal, no o agro, você consegue comprar empresas listadas em bolsa. Ou seja, as mais famosas são a SLC Agrícola, ou seja, você compra uma ação na SLC Agrícola, você se torna sócio da SLC Agrícola, que vai cultivar, me corrija se eu estiver errado aí, na casa dos 500, 600 mil hectares por ano, e que tem um tino muito mais produzir, lucro em cima da produção, e também a Brasil Agro, que ela tem o know-how de produzir, abrir terra e produzir, porém o core business dela é comprar, ajeitar e vender terras. Isso é uma das ferramentas aí para a pessoa se expor ao agro. Dá para E começar com detalhe, R$ 27. Hoje uma ação da Brasil Agro, acabei de olhar aqui, com R$ 27 você pode entrar lá na B3 e comprar uma ação da Brasil Agro. e detalhe, E tem mais fundo interessante de ainda, terra também, Lucas. né? Mais interessante ainda, Lucas. Você vai ter um CFO, um CEO, que é o Pavinato, uma pessoa muito competente, que é a da SLC, trabalhando para você. Você não vai precisar ficar olhando para cima, se preocupando com conta. Quando você adquire uma empresa listada em bolsa, você vai ter todo um corpo
de gestão atuando aí por você. E tem os fundos de investimento em terra também, né? Que paga dividendos lá, arrendamentos. Exatamente, é a segunda opção que o Thiago falou. Hoje você pode também pela B3 comprar cotas de fundos de investimentos em terras agrícolas, né? A gente vê que tem vários modelos, mas esses fundos basicamente fazem o quê? Eles compram essas áreas e arrendam, né? Então eles apostam tanto no recebimento desse arrendamento anual, que já é direcionado ao investidor na forma de dividendo, e na valorização dessas terras, né? Então, a partir do momento que você compra uma cota desses fundos, você comprou um pedacinho da terra que ele tem lá, seja lá em qualquer lugar do Brasil. Um alerta que eu faço é sempre que for comprar cotas desses fundos, tentar entender bem como funciona o fundo, tá? Tentar entender bem como funciona, para quem essas áreas estão arrendadas. É a mesma coisa, você está comprando uma terra, você tem que saber para quem que ela está arrendada, para quem. Então, assim, se a pessoa não tem tanto conhecimento, procure um assessor de investimentos para fazer a alocação bem orientada, só. Para Show. não sofrer no futuro aí com algum problema. Finalizando já aqui, para quem quiser comprar terra, quiser encontrar vocês, aonde que acha vocês? Acha na internet, na rede social, tem um telefone? Como é que faz aí? Porque agora tem muitos que não gostaram, mas tem muitos que vão ficar interessados, né? E aí, em vez deles mandar mensagem para mim, eu espero que mandem para vocês. Onde que acha vocês? Como é que faz? Para mim, vai me encontrar eu gosto muito do Twitter. Gosto muito do Twitter, sou frequentador e comunicador pelo Twitter, vai me achar lá no Twitter. E quem quiser meu telefone é o 94 99235 4408. Tem WhatsApp aí, tá à disposição que puder ajudar. Show. Thiago, Isso onde é que acha, aí, Thiago? eu espero que nós passamos a mensagem aí de provocação para o pessoal abrir a cabeça e, tipo assim, pelo menos andar e conhecer novas fronteiras e entender como é que tá a situação do Brasil. Sair um pouco vamos dizer assim, da cerca de casa, do sul e entender o que espera e o potencial que tem aqui. Mas também começando a utilizar aí o Twitter, uma ótima ferramenta para o nosso meio agrícola, muito ágil, muito rápido de informação, @landweber, e no Instagram também thiagoweber.land. Show. Então, pessoal que tiver interessado em querer saber um pouquinho mais, até para ver se o Thiago ainda tem umas terras para vender e tudo mais, manda uma mensagem para eles lá. Eu acho que vai ter muita gente ligando aí, querendo conhecer. As de Palotina, Não. olha. As de Palotina ele vende. Acho que a gente derrubou um pouco o preço das terras das Palotina aí com esse podcast. Cortou o Luiz no finalzinho, bem agora. Aí. O que você falou, Luiz? Cortou bem no finalzinho que você falou. Eu acho que a gente derrubou um pouco o preço das terras de Palotina depois dessa conversa. Dá tempo, Thiago, se tiver algum negócio para fechar, fecha até semana que vem, daqui 2 semanas, depois vai ficar complicado aí. Faz parte do jogo, vai valorizar as do Pará agora. Gente, obrigado, tá? Valeu. Vamos mantendo contato. Precisando, vocês ficam à disposição também aqui. Vamos para cima. Obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Abraço. Tchau. Para você, AgroJovem, toda quinta-feira no Spotify e também no YouTube. Valeu!